Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Por que Pedro negou Jesus? Né? Muitas pregações, elas usam como Pedro covarde, né? Eles pegam essa pregação para falar para os membros que eles não devem ser covardes, que não devem negar Jesus e tal. Mas será que esse foi o motivo verdadeiro para Pedro negar Jesus? Vamos abrir aí na passagem, né, João 13, a gente lê aqui exatamente o que Jesus disse para Pedro. 13, 36, 37 e 38. Diz assim: Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes ir agora. Não pode me seguir, mas depois me seguirás. Disse Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, não cantará o galo, enquanto me não tiver negado 3 vezes. Por que Pedro negou Jesus? Né? Essa é a pergunta do nosso vídeo. Quero agradecer muito as perguntas, muitas visitas. Quero agradecer aos seus comentários. Quero agradecer às pessoas que estão visitando nosso blog pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, aqueles que veem sempre nossos vídeos para poder falar alguma coisa. E dizer que a palavra de Deus, ela está aqui. Né? A palavra do Senhor está aqui. Por que Pedro negou Jesus? Pedro andava com Jesus, Pedro estava com Jesus, Pedro foi o único, né, que ousou, né, andar sobre as águas, né? Depois ele afundou, né, mas ele foi o único que ousou ali, né, andar também igual Jesus sobre as águas. Tem uma passagem aqui, eu vou ler por cima, como ele disse aqui, ó, por ti darei a minha vida. Ele disse mais assim, ó, morrerei contigo, irei à prisão e à morte por ti. O que levou Pedro, então, a negar Jesus? Né? A palavra de Deus fala que ele estava com a espada. Jesus chamou ele de a rocha. Né? E então, o que será exatamente que fez com que Pedro negasse Jesus? Será que essa passagem ela é usada para demonstrar que Pedro era covarde, que Pedro era um discípulo que não podia se confiar, porque ele disse assim, ó, na verdade te digo, não cantará o galo, enquanto me não tiver negado 3 vezes. Você reparou nessa passagem? Você reparou exatamente o que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus, nessa passagem, ele quis dizer exatamente? Gente, a palavra de Deus, abre aí em João 18, a gente já volta aqui, no Evangelho de João, 18, 10, olha o que diz aqui a palavra de Deus, 18, 10. Diz assim, ó, então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que meu pai me deu? Então você vê que Pedro, ele tinha a espada. Então, todas as coisas que ele falou, ele disse assim, olha, morrerei contigo, irei à prisão contigo, por ti darei a minha vida. E no Evangelho de João, 18, 10, disse que ele tinha espada. Você acha que uma pessoa covarde, ela teria espada? Se ele não soubesse usar? Se ele não soubesse, você vê que ele falou tudo isso e de todos, ele foi o único
que na hora que Jesus foi pego, ele foi o único que reagiu. Jesus o repreendeu, disse: mete a sua espada na bainha. Vamos voltar lá no Evangelho de João, né? 13, a gente finalizar aqui, 13, 38. Veja bem, gente, temos que meditar na palavra. Você tem que meditar na palavra. Porque Pedro, então, se ele tinha espada, é porque sabia usar, porque ele cortou a orelha do sumo sacerdote, né, do servo. Vou botar aqui. Ele cortou a orelha. 18:10. Pedro, que tinha espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote. Ele cortou a orelha. Então o que é que levou Pedro a negar Jesus? O que é que fez Pedro negar o Senhor? Covardia? Será que ele não era alguém que podia se confiar? Então, temos que meditar na palavra, porque a palavra de Deus é para ser meditada. Então, vamos voltar, né, como eu falei, no 13, 38. Tu darás a tua vida por mim? Jesus perguntou para Pedro. Na verdade te digo, não cantará o galo, enquanto não me tiver negado 3 vezes. Tem uma passagem muito interessante no Evangelho de João. Diz o seguinte, você pode abrir a palavra? João. Pedro estava ali, né, com Jesus. E Jesus perguntou para ele se tu me amas, Pedro? E ele disse sim. E ele disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Quando foi a terceira vez, Jesus disse assim: Simão, filho de Jonas, me ama? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha, Pedro disse para ele assim: tu sabes tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Que ele exatamente amava o Senhor. Pelas coisas que Pedro fez e pelas coisas que ele falou, seria, gente, impossível Pedro abandonar Jesus, né, quando Jesus estava sendo preso. Era impossível isso acontecer. Tanto que ele foi repreendido. Quando você vê essa passagem, por isso que as pessoas têm que meditar na palavra de Deus, e eles pregam, né, que Pedro era um covarde, que Pedro negou Jesus por covardia, e aí eles usam essa palavra para dizer para o povo que não pode ser covarde, que não pode abandonar Jesus, que não pode abandonar os caminhos de Jesus. Só que olha bem o que foi que Jesus falou aqui, João 13, 38. Tu darás a tua vida por mim? Ele perguntou. Na verdade, te digo, não cantará o galo, enquanto me não tiver negado 3 vezes. Gente, Jesus, ele determinou aqui que Pedro o negaria. Você está entendendo que não foi apenas Pedro que o negou. Foi uma determinação do próprio Filho de Deus, de Jesus Cristo, dada por Deus, essa autoridade para ele. Ele disse assim: olha, não cantará o galo sem que você me negue 3 vezes. Ele determinou. Agora me diga, gente, uma coisa. Quem é que pode ir contra o que Deus fala? Quem é que pode ir contra o que Jesus fala? Ele determinou aqui. Ele disse assim: você não vai cantar o galo, enquanto você não me negar 3 vezes. Agora você já pensou? Se no princípio, fala, né, a palavra de Deus aqui assim, vou mostrar para vocês. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, então, a gente tem que meditar na palavra de Deus.
e a gente vai abrir aqui Mateus 26, abre aí Mateus 26, mostrar agora a passagem que revela por que que Pedro o negou. 3 vezes. Você vê que Pedro teve que negar 3 vezes porque ele realmente estava disposto a não abandonar o Senhor. Mateus 26, 31 a 35. 26, 31 a 35. Olha só. A palavra de Deus diz assim, ó. Essas são 4 passagens sobre Pedro é avisado, mas o Evangelho de Mateus realmente mostra por que que ele o negou, né? Por que que Pedro negou Jesus. Então Jesus lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, viu? Porque estava escrito, gente. Então Jesus deixou claro que todos teriam que se escandalizar porque estava escrito. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Eu já vou ler algumas passagens onde fala qual Deus fala e Deus faz que aconteça. Então Deus não volta atrás porque está escrito que todos teriam que se escandalizar nele. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondeu e disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Aí disse Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então você vê que Jesus declarou aqui, ó, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então assim, gente, quem é que vai impedir a palavra de Deus voltar atrás? Pedro? Você? Eu? Então, 26, 51, 54. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, que era Pedro, né, falando no Evangelho de João, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou uma orelha. Então Jesus disse, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Olha só. Nessa passagem no Evangelho de Mateus, como estava acontecendo, né, essa confusão, Jesus determinou que a palavra de Deus tinha que se cumprir. Então a palavra de Deus, gente, ela é muito importante porque ela se cumpre, não interessa quanto tempo passe, quem esteja no meio do seu caminho, quem esteja no meio do meu caminho, no meio do caminho daquelas pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, a palavra de Deus ela se cumpre tanto que Jesus deixou claro que aqueles que fossem colocar a mão na espada e fossem atrapalhar a palavra de Deus de se cumprir, morreriam naquele momento. Diz mais aqui, ó. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Está entendendo, gente? Então Jesus ele deixou claro que se ele quisesse naquele momento, ele também escaparia daquela situação. Só que ele disse, como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem, convém isso, né, que dizem que assim convém que aconteça. Então vocês estão entendendo? Então, a palavra de Deus ela tinha que se cumprir. Então você tem que entender que por mais coragem que Pedro tivesse, ele negaria Jesus de qualquer maneira. Abre aí em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Porque Deus é o que opera em nós. Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Então você vê? Então a palavra de Deus fala que ele opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Uma vez, gente, eu estava em casa.
estava em casa ali, sossegado, de repente me deu uma... Tem que sair. Tem que sair, tem que sair. Peguei minha roupa, meu pai não entendeu, falei, tem que sair, e fui pro centro. Né? Eu trabalho com artigos para colecionadores, trabalho com gibis antigos, livros. Gente, eu saí, eu consegui um material todo para minha loja de graça. E não tinha plano nenhum. Eu cheguei no lugar, estava lá o rapaz, e todo o material, uma boa parte, né? Não é todo que eu tenho na minha loja, mas uma boa parte, tudo de graça. E aí a concorrente, né, que tinha uma concorrente na minha cidade, ela teve que pagar. Mas por que Deus operou em mim o querer de ter que sair? Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, que você teve vontade de fazer algo, mas você não sabe por quê. Então você fez alguma coisa, você ligou uma televisão, ou você deu um telefonema e de repente a bênção ela veio. Então, diz aqui, ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, a covardia, ela veio a Pedro, porque Jesus, ele determinou que o galo não cantaria, enquanto ele não negasse 3 vezes. Agora, eu vou perguntar para vocês que estão em casa, quem é que pode impedir se é Deus que quer? Se é Ele que determina? Se é Jesus que fala, né? E o Pai, Ele atende, né? É em nome dEle que acontecem as coisas. Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, diz assim, ó. E disse-me, e veio a minha palavra do Senhor, disse-me, 1:12, né, Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora, se Deus vela para a palavra dele se cumprir, e Jesus falou, e disse o Senhor, né, está escrito em Jeremias 1:12, e ele falou, olha, não cantará o galo, sem que antes você me negue 3 vezes. E diz mais aqui, Isaías 46, 9 e 10. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Só que é só poucas palavras, gente. Existem muitas palavras, né? 46, 9 e 10. Olha o que diz aqui, ó. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então você vê, gente, a palavra de Deus, como se cumpriria, Jesus falou, está escrito que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Como se cumpriria se eles pegassem ali a espada e começassem a lutar e Jesus ele não fosse para o sacrifício, né? Abre aí Isaías 43 agora, a gente está encerrando, 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Bem, isso aqui é para mostrar para vocês que Pedro, ele negou Jesus porque ele tinha que negar. Porque a palavra de Deus, ela tinha que se cumprir. Então, não daria para a palavra de Deus se cumprir se Pedro, ele fosse atacar todo mundo, se Pedro, ele fosse ser corajoso, como ele falou, ele disse assim, olha, irei à prisão e à morte por ti, morrerei contigo, por ti darei a minha vida. Então, a palavra de Deus, ela não se cumpriria. E Jesus deixou claro aqui no Evangelho de João, né? Ó, Deus aqui, você pode acompanhar o Evangelho de João. Agora que a gente sabe que a vontade de Deus que se cumpre, que Ele opera em vós, tanto querer quanto realizar, agora vamos ler de novo. Tu darás a tua vida por mim. Na verdade te digo, não cantará o galo, enquanto me não tiver negado 3 vezes. Agora, vamos continuar, né? Lá em Mateus 26. Viu como é que é diferente quando a gente vê a explicação do porquê? E depois a gente vai ler
a gente começa a analisar o seguinte: não havia maneiras de Pedro ele continuar com o objetivo dele, porque Deus estava totalmente contrário, porque a palavra dele tinha que se cumprir, né? De Deus. Mateus 26, olha o que diz aqui, 26, 31 ou 35, a gente passa no meio, né? Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E diz mais aqui, 26 ainda, só que o 51. Diz assim: e eis que um dos servos de Jesus estendeu a mão, a espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E Jesus disse: mete no teu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderei agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? E ele disse mais aqui: como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então você vê que a preocupação de Jesus em todas essas passagens era se cumprir a palavra de Deus, porque está escrito. Então não havia nenhuma maneira de Pedro salvar Jesus, de Pedro lutar por Jesus, de Pedro estar com Jesus, porque estava escrito que todos tinham que o abandonar, todos tinham que fugir, né? Então a palavra de Deus é essa, porque Pedro negou Jesus, porque assim dizia as escrituras, né? Porque senão as escrituras não iam se cumprir. Então Pedro não teve jeito. Por mais que você vê que ele falou, por mais que ele reagiu, mas Jesus o repreendeu, né? E a palavra de Deus, graças ao Senhor, se cumpriu. Ela se manteve fiel, né? Porque Deus, ele é fiel à palavra dele, e ele vela pelo cumprimento da palavra dele, operando ele, quem impedirá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.